Ele voltou para a casa do lago após muito tempo e se assustou ao encontrar a ex-esposa, com um menino idêntico a ele. Rafael bateu a porta do porta-malas do seu SUV com mais força do que pretendia. O som seco ecoou pela floresta silenciosa, espantando alguns pássaros. Nas mãos ele segurava uma placa de madeira pesada, com letras vermelhas garrafais que pareciam gritar com ele, vende-se. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem hesitar, tremiam levemente. Ele respirou fundo, tentando puxar o ar frio da tarde para acalmar o nó que se formava em sua garganta. Acabou, Rafael. Acabou, ele sussurrou para si mesmo, tentando se convencer. Aquele lugar não era apenas um imóvel. Aquela casa no lago, situada no fim de uma estrada de terra que ele não percorria há 8 anos, era um mausoléu. O túmulo de uma vida que ele sonhou ter e que foi arrancada dele sem piedade. O plano para hoje era cirúrgico, como tudo o que ele fazia agora. Fincar a placa no gramado, tirar as fotos para a imobiliária e virar as costas para sempre. Sem sentimentalismos. Ele era um homem de negócios agora, frio e prático. Ele pegou a marreta no chão e se virou para a propriedade. Foi quando o mundo parou. Rafael congelou. A marreta escorregou de seus dedos e caiu na grama alta, mas ele nem ouviu o baque. A casa deveria estar morta. Deveria estar cheia de teias de aranha, com móveis cobertos por lençóis brancos e aquele cheiro de mofo de lugares esquecidos. Mas não estava. Havia fumaça saindo da chaminé. Uma fumaça cinza e convidativa subindo preguiçosamente para o céu. As luzes da varanda estavam acesas, lutando contra o entardecer que chegava. E o pior de tudo, havia cheiro de comida. Um cheiro de refogado que ativou uma memória dolorosa no fundo do cérebro de Rafael. Quem teria coragem de invadir aqui? Ele pensou, sentindo a indignação crescer, substituindo o choque inicial. Se forem vândalos, eu vou chamar a polícia agora mesmo. Ele caminhou em direção à janela lateral da cozinha, pisando suavemente nas folhas secas, instintivamente tentando não fazer barulho. O coração batia tão forte contra as costelas que parecia um tambor surdo nos seus ouvidos. Rafael se aproximou do vidro e espiou por uma fresta da cortina entreaberta. O que ele viu fez o chão desaparecer sob seus sapatos de couro italiano. Lá dentro, de costas para a janela, estava uma mulher. Ela usava um avental simples e cortava legumes na bancada com movimentos ritmados e suaves. O cabelo estava preso num coque frouxo, do jeito que ela sempre fazia quando queria se concentrar. Beatriz, a palavra saiu da boca dele sem som, apenas um sopro no vidro frio. Não podia ser. A mente de Rafael entrou em colapso. Beatriz, a mulher que destruiu o coração dele há 8 anos, estava ali, na cozinha dele, como se o tempo não tivesse passado, como se ela não tivesse fugido, deixando apenas um bilhete cruel na mesa de cabeceira. A raiva começou a borbulhar. 8 anos. Ele passou 8 anos construindo trabalhando 18 horas por dia, apenas para provar que não era o João ninguém que a família dela dizia. E agora ela estava ali, invadindo a propriedade dele. Rafael estava prestes a sair dali e invadir a casa gritando, exigindo explicações, quando algo aconteceu. Algo que roubou todo o ar de seus pulmões e o deixou paralisado, agarrado ao parapeito da janela como um náufrago. Um menino entrou correndo na cozinha. Ele devia ter uns 7 anos. Segurava um carrinho vermelho na mão e fazia barulho de motor com a boca, rindo enquanto derrapava no piso de madeira encerado. Rafael sentiu uma tontura violenta. Ele teve que apoiar a testa no vidro para não cair para trás. O menino não era apenas parecido com ele. Era uma cópia. Rafael viu a si mesmo naquela criança. Os mesmos cabelos pretos e rebeldes que nunca ficavam penteados. O mesmo formato de queixo. E quando o menino sorriu para Beatriz, Rafael viu a covinha na bochecha esquerda. A maldita covinha que Rafael via toda manhã quando se barbeava no espelho. A matemática explodiu na cabeça dele. 8 anos. Ele foi transportado violentamente para o passado. Para a sala luxuosa da mansão de Dona Mércia, sua ex-sogra. Ele conseguia ouvir a voz estridente e venenosa daquela mulher como se fosse hoje. Esqueça a minha filha, rapaz. Ela acordou para a vida.
Ela percebeu o erro que cometeu se envolvendo com um engenheirozinho sem nome e sem herança como você. A Beatriz foi para a Europa, foi ser feliz com alguém do nível dela, alguém que pode dar o futuro que ela merece. Rafael lembrava de ter chorado na frente daquele portão de ferro. Lembrava de ter implorado por um endereço. Mércia apenas riu e mandou os seguranças o tirarem de lá. Ele acreditou que tinha sido trocado. Ele usou aquela dor como combustível nuclear para enriquecer, para se tornar poderoso, para nunca mais ser humilhado por ninguém. Mas aquela criança na cozinha, aquela criança mudava tudo. Se aquele menino tinha 7 anos, Beatriz já estava grávida quando foi embora. Ela não me trocou. Rafael pensou, as lágrimas de raiva se misturando com uma confusão terrível. Ela escondeu ele de mim. Ela roubou meu filho. A visão do menino abraçando a cintura de Beatriz, buscando carinho, fez algo quebrar dentro de Rafael. Não era mais sobre a casa. Não era mais sobre dinheiro ou orgulho ferido. Era sobre sangue. Ele não conseguiu se conter. A segurança e a calma do empresário de sucesso desapareceram. Quem agiu foi o pai roubado. Rafael saiu da janela e marchou até a porta da frente. Ele não tocou a campainha. Ele bateu na madeira maciça com a palma da mão aberta. Pam, pam, pam. O som foi como um trovão dentro da casa silenciosa. Lá dentro, ele ouviu o silêncio imediato. Risos pararam. Passos leves e hesitantes se aproximaram da porta. Rafael podia sentir a respiração dela do outro lado. Ele sabia que ela estava olhando pelo olho mágico. A maçaneta girou devagar, tremendo. A porta se abriu. Beatriz estava lá. Ela parecia mais velha, com algumas linhas de expressão ao redor dos olhos que não existiam antes, mas ainda era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Ela segurava um prato de pano de prato nas mãos. Quando os olhos dela encontraram os de Rafael, o tempo parou novamente. O sangue drenou completamente do rosto de Beatriz. Ela ficou branca como papel. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. O choque foi tão físico que as mãos dela perderam a força. O prato de cerâmica escorregou de seus dedos. Crash! O som da louça se estilhaçando no chão quebrou o feitiço. Beatriz recuou um passo, levando as mãos à boca, os olhos arregalados de terror e reconhecimento. Rafael não disse nada. Ele não conseguia. Ele apenas a encarava, respirando pesado, tentando controlar a tempestade dentro dele. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar a primeira palavra, uma cabecinha curiosa apareceu por trás das pernas de Beatriz. O menino, segurando seu carrinho vermelho, olhou para cima. Ele olhou para o rosto aterrorizado da mãe e depois para o homem alto e imponente na porta. O garoto franziu a testa, tombou a cabeça levemente para o lado, um gesto que Rafael fazia quando estava confuso, e soltou a pergunta que cairia como uma bomba atômica entre eles. Mãe, quem é esse homem? Por que ele tem a cara igual à minha? O instinto de Beatriz foi imediato, puramente defensivo. Ela viu o choque nos olhos de Rafael se transformar em algo mais escuro, algo urgente, e o pânico tomou conta dela. Vá para o seu quarto, Davi, agora! Ela gritou, a voz saindo mais aguda do que pretendia. O menino, assustado com a tensão repentina que eletrizou o ar, não questionou. Ele agarrou o carrinho vermelho contra o peito e correu pelo corredor, desaparecendo atrás de uma porta. Assim que a criança sumiu de vista, Beatriz tentou fechar a porta na cara de Rafael. Ela empurrou a madeira com as duas mãos, desesperada para colocar uma barreira física entre o passado e o presente. Mas Rafael não permitiu. Ele espalmou a mão contra a porta. Não houve violência, não houve um empurrão brutal. Apenas uma resistência firme, inabalável, como uma parede de concreto. Ele era mais forte e ele não ia embora. Não, Rafael disse. A voz dele era rouca, baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Beatriz congelar. Você não vai fechar essa porta na minha cara, não depois do que eu acabei de ver. Ele empurrou a porta suavemente, obrigando Beatriz a recuar para o centro da sala. Rafael entrou. A presença dele preencheu o ambiente pequeno e acolhedor, fazendo tudo parecer menor. Ele olhou em volta.
absorvendo os detalhes daquela vida simples que ela levava. Mas seus olhos logo voltaram para ela, ferozes, magoado. Ele é meu filho? A pergunta saiu como um pedaço de vidro, cortante e dolorosa. Beatriz recuou até a bancada da cozinha, buscando apoio. As pernas dela tremiam tanto que ela achou que fosse cair. Ela abraçou o próprio corpo como se tentasse manter seus pedaços juntos. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, quentes e silenciosas. Responda, Beatriz. Rafael elevou a voz pela primeira vez, a dor vazando pelo controle que ele tentava manter. Aquele menino, ele tem os meus olhos, ele tem o meu rosto. Ele é meu filho. Beatriz fechou os olhos e soluçou. Não havia mais como fugir. A verdade estava ali, materializada na sala de estar. Sim, ela sussurrou, a voz quebrada. Sim, ele é. O nome dele é Davi. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu de seus pulmões. Ele cambaleou para trás, precisando se apoiar no encosto do sofá. Era verdade. Todo esse tempo, 8 anos, ele tinha um filho. Um filho que aprendeu a andar, a falar, a rir sem ele. Ele perdeu o primeiro dente, o primeiro dia de aula. Tudo. Roubado. A dor deu lugar a uma fúria fria. Rafael levantou a cabeça, encarando Beatriz com uma expressão de traição profunda. Por que você escondeu ele de mim? Ele perguntou, e cada palavra pesava uma tonelada. Por que, Beatriz? Eu te amava mais que tudo. Eu teria dado a minha vida por você. E você fugiu. Você me deixou pensando que me odiava. E o pior, você me roubou o direito de ser pai. Que tipo de monstro faz isso? Beatriz abriu os olhos e, para a surpresa de Rafael, não havia apenas culpa neles. Havia mágoa. Uma mágoa antiga e profunda. Eu? Ela rebateu, a voz ganhando força através das lágrimas. Você me pergunta por quê? Rafael, não se faça de santo. Não finja que você se importa agora só porque o viu. Rafael franziu o testa confuso. Do que você está falando? Eu estou falando do dia em que a minha mãe te procurou, Beatriz gritou, soltando a dor que guardava há quase uma década. Quando eu descobri a gravidez, eu estava apavorada. Eu queria te contar, mas minha mãe disse que falaria com você primeiro, para preparar o terreno, para acalmar as coisas. Beatriz limpou as lágrimas com raiva. Ela voltou dizendo que você riu, Rafael. Ela disse que você estava de malas prontas para a Europa, que você tinha conseguido aquele emprego na multinacional e ia se mudar com a sua verdadeira noiva. Ela me disse, olhando nos meus olhos, que você falou, não deixe essa criança estragar minha nova vida. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Rafael estava paralisado de boca aberta. O cérebro dele tentava processar aquelas palavras absurdas. O quê? Ele sussurrou. Europa? Noiva? Beatriz, eu nunca saí dessa cidade. Eu nunca tive outra noiva. Ele deu um passo à frente, desesperado para que ela entendesse. Eu fui na casa da sua mãe todos os dias durante 6 meses. Todos os dias. Eu dormi no portão daquela mansão. Eu implorei para os empregados me darem notícias. Rafael sentiu os olhos arderem. A sua mãe, a dona Mércia, ela saiu um dia e me disse que você tinha feito um aborto. Ela disse que você tinha tirado a criança porque não queria nada que te lembrasse de mim. E que tinha casado com um diplomata e estava morando na Suíça. Beatriz perdeu a cor. O rosto dela ficou cinza. Aborto? Ela repetiu, a palavra soando como um palavrão. Minha mãe te disse isso? Disse. E disse que se eu te procurasse, você chamaria a polícia. Os dois ficaram parados, olhando um para o outro. O abismo de mal-entendidos e mentiras entre eles era vertiginoso. Peças de um quebra-cabeça horrível começaram a se encaixar. Beatriz correu até uma velha cômoda de madeira no canto da sala. Ela puxou a gaveta com violência, revirando papéis até encontrar um maço amarrado com fita azul. Ela voltou e jogou o maço nas mãos de Rafael. Você nunca saiu da cidade. Então por que você devolveu todas as minhas cartas? Rafael olhou para os envelopes. Eram dezenas, todos endereçados a ele, ao antigo apartamento onde morava. Mas em todos eles havia um
Carimbo vermelho brutal. Devolvido ao remetente, recusado. As mãos de Rafael tremiam enquanto ele passava os dedos pelos envelopes amarelados pelo tempo. Ele nunca tinha visto aquelas cartas. Jamais. Ele virou um dos envelopes. Havia uma anotação à caneta esferográfica azul, logo abaixo do carimbo. Uma caligrafia cursiva, elegante e pontiaguda, cheia de floreios arrogantes. Não incomodar mais. Ele não quer saber. Rafael reconheceu a letra instantaneamente. Ele já tinha visto aquela letra em cheques, em convites de festas snobs para as quais nunca foi convidado, em bilhetes de desprezo. Essa letra... Rafael sentiu o estômago revirar de nojo. Essa não é a letra do carteiro, Beatriz. Beatriz se aproximou, olhando para onde ele apontava. Ela cobriu a boca com a mão, horrorizada. É a letra da minha mãe. A ficha caiu para os dois ao mesmo tempo, pesada como chumbo. Não foi abandono, não foi falta de amor. Foi um crime emocional premeditado, executado friamente por uma mulher que achava que o dinheiro justificava tudo. Ela interceptou as cartas. Beatriz sussurrou, sentindo as pernas falharem. Rafael a segurou pelos braços antes que ela caísse. Ela pagou alguém nos correios ou no seu prédio. Ela manipulou tudo. Ela nos separou cirurgicamente, Rafael. Rafael abraçou Beatriz. Não foi um abraço romântico, foi um abraço de sobrevivência. Dois náufragos percebendo que o barco não afundou sozinho. Ele foi torpedeado. Ele sentiu o corpo dela soluçar contra o peito. Dele, e pela primeira vez em 8 anos, ele não sentiu ódio dela. Sentiu uma tristeza profunda e uma raiva vulcânica contra Mércia. Nós perdemos 8 anos, Rafael disse, encostando o queixo no topo da cabeça dela. Ela roubou a infância do nosso filho. O momento de dor compartilhada foi interrompido abruptamente. O som de pneus cantando no cascalho lá fora fez Beatriz pular. O barulho de um motor desligando e uma porta de carro batendo com força quebrou a atmosfera da sala. Beatriz se afastou de Rafael, os olhos arregalados de medo. O condicionamento de anos de controle materno ainda estava lá. É ela, Beatriz sussurrou. Hoje é dia 5. Ela vem trazer os mantimentos. Ela diz que é caridade, mas vem para fiscalizar se eu continuo. Miserável. Rafael endireitou a postura. Ele ajeitou o paletó de seu terno caro, que agora parecia uma armadura. A expressão de dor desapareceu do rosto dele, substituída por algo muito mais perigoso. A calma de um predador que acaba de encontrar sua presa. Deixe ela entrar, Rafael disse, a voz fria como gelo. A porta da frente se abriu sem aviso. Beatriz? A voz, estridente e inconfundível de Dona Mércia invadiu a casa, antes mesmo de sua figura aparecer. Eu vi um carro importado parado na frente, um absurdo. Está bloqueando a minha passagem. Quem é que... Dona Mércia entrou na sala carregando uma sacola de compras de grife. Ela parou. A sacola escorregou de sua mão e caiu no chão. Os olhos da velha senhora, sempre tão arrogantes e críticos, encontraram a figura alta e imponente no meio da sala. Não era mais o garoto de jeans e camiseta velha que ela humilhou no passado. Era um homem feito. Rafael a encarou e sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Olá, sogrinha, disse Rafael. Acho que temos algumas cartas para ler juntos. Dona Mércia recuperou a compostura com a velocidade de uma cobra pronta para dar o bote. Ela alisou o vestido de linho caro, ergueu o queixo e olhou de Rafael para Beatriz com aquele desdém característico que, no passado, fazia Rafael se sentir menor que um grão de areia. Mas o passado tinha ficado para trás. O que esse indivíduo faz dentro da minha propriedade? Mércia sibilou, ignorando Rafael e dirigindo-se à filha como se ela fosse uma criança desobediente. Eu não fui clara o suficiente, Beatriz. Eu disse que você estava proibida de ter contato com esse passado sujo. Beatriz abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. O hábito de obedecer àquela mulher era uma corrente pesada, forjada ao longo de 30 anos. Ela olhou para o chão, tremendo. Rafael viu aquilo. Viu a submissão da mulher que amava e sentiu o sangue ferver. Mas ele não explodiu. A raiva dele agora era fria, calculada e muito mais perigosa.
Ele deu um passo à frente, entrando no campo de visão da velha senhora, bloqueando a visão que ela tinha de Beatriz. O único passado sujo aqui, Mércia, é a sua consciência, disse Rafael. A voz dele não oscilou. Era grave e firme, preenchendo a sala. Mércia soltou uma risada nervosa, incrédula com a audácia. Olha só para ele. Colocou um terno alugado e acha que virou gente? Ela apontou um dedo trêmulo para o rosto dele. Saia da minha casa agora, seu fracassado, ou eu chamo a polícia e digo que você invadiu uma residência privada para agredir 2 mulheres indefesas. Você sabe que o delegado janta na minha casa. Você vai sair daqui algemado. Rafael não recuou nem 1 milímetro. Ele apenas colocou as mãos nos bolsos da calça, numa postura relaxada que deixou Mércia ainda mais furiosa. Ligue, Rafael desafiou, sorrindo sem humor. Ligue para o delegado. Tenho certeza que ele vai adorar saber que a senhora está invadindo uma propriedade privada. Mércia piscou, confusa. Você bebeu? Essa casa é da minha família há gerações. Era... Rafael corrigiu suavemente. Era da sua família. Ele tirou o celular do bolso e abriu um documento digital, virando a tela para ela. A senhora deveria checar melhor a correspondência que chega na sua mansão, Mércia. Ou talvez os avisos de cobrança tenham se perdido no meio das suas mentiras. O banco colocou essa casa no lago em leilão judicial por dívidas de IPTU acumuladas há 3 anos. O rosto de Mércia começou a perder a cor, passando de vermelho de raiva para um branco pálido. Ninguém quis comprar essa velharia, continuou Rafael, saboreando cada palavra. Exceto eu. Eu comprei a dívida inteira na semana passada. A escritura já está transferida. Está no cofre da minha empresa. Ele deu mais um passo, forçando Mércia a recuar. Então, tecnicamente, sogrinha, quem está invadindo a minha casa e gritando com a minha família é você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz levantou a cabeça, os olhos arregalados, alternando o olhar entre a mãe humilhada e o homem que ela achava conhecer, mas que agora parecia um gigante. Você comprou? Mércia gaguejou, a máscara de arrogância rachando. Mas com que dinheiro? Você não passa de um engenheirozinho de 5ª categoria. Eu sou dono da construtora Aliança, Rafael disse, simples e direto. Nós acabamos de entregar o maior complexo empresarial da capital. Aquele engenheirozinho que você humilhou no portão hoje emprega 600 pessoas. Meu faturamento mensal é maior do que o patrimônio que sobrou da sua família falida. Mércia cambaleou e teve que se apoiar na parede. A realidade financeira dela era um segredo que ela guardava a 7 chaves, mantendo as aparências enquanto afundava em dívidas. Ver aquele segredo exposto por Rafael foi o golpe final. Mas ela não ia cair sem lutar. Narcisistas nunca caem sem tentar arrastar alguém junto. Ela se virou para Beatriz, mudando a tática do ataque para a vitimização emocional. Eu fiz o melhor para você, minha filha. Ela choramingou, juntando as mãos. Você não entende? Ele ia te arrastar para a lama. Você nasceu para ser uma rainha, não a mulher de um pedreiro. Eu precisava te proteger. Proteger? A voz de Rafael explodiu na sala, fazendo os vidros da janela vibrarem. A calma tinha acabado. Você chama de proteção dizer para a sua filha grávida que o pai da criança riu dela. Rafael avançou, o dedo apontado para o rosto da velha. Você disse a ela que eu estava indo para a Europa com outra mulher. Você disse a mim que ela tinha abortado e casado com outro. Você não protegeu ninguém, Mércia. Você roubou 7 anos de um pai e de um filho. Você nos condenou à infelicidade, só para alimentar o seu ego doentio. Eu salvei ela. Mércia gritou de volta, desesperada. Um filho naquela idade ia estragar a vida dela. Mentira! Beatriz gritou. Foi a primeira vez que Rafael ouviu Beatriz gritar com a mãe em toda a sua vida. Beatriz estava de pé, tremendo da cabeça aos pés, mas não de medo, de ódio. Um ódio puro e libertador. Você não me salvou, mãe, você me matou. Eu passei 7 anos chorando num travesseiro, achando que o amor da minha vida me desprezava. Eu olhava para o meu filho e sentia dor, porque ele me lembrava o homem que me abandonou. E era tudo mentira. Tudo uma peça de teatro sua. Nesse momento,
A porta do quarto se abriu devagar. Pequeno Davi estava lá segurando o batente da porta com a mãozinha pequena. Ele tinha ouvido os gritos. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas e ele olhava fixamente para a avó. O coração de Rafael parou. Ele queria correr e cobrir os ouvidos do menino, mas era tarde demais. Vó! A voz de Davi saiu num fiapo. Dona Mércia congelou. Ela olhou para o neto com pânico real. Davi, querido, a vovó está conversando, volte para o... Você mentiu? O menino perguntou, e a inocência na pergunta cortou mais fundo do que qualquer faca. Você disse que meu pai tinha morrido. Rafael sentiu os joelhos fraquejarem. Morto. Era isso que ela tinha dito. Davi deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo pelo rosto sardento. Você me levou no cemitério. Paicas, você me fez colocar flores num túmulo vazio. Você disse que ele era um herói e que morreu num acidente de avião. Rafael olhou para Mércia, e o que ele sentiu não foi raiva, foi nojo. Um nojo absoluto. Levar uma criança a um cemitério para chorar por um pai vivo, aquilo era crueldade em um nível que ele não conseguia conceber. Era mais fácil, Mércia tentou justificar, a voz sumindo. Era mais fácil do que explicar que ele tinha ido embora. Mas eu não fui embora. Rafael rugiu, e Davi se encolheu. Rafael percebeu o erro e imediatamente se abaixou, ficando na altura dos olhos do filho, mas mantendo o olhar fuzilante na sogra. Beatriz, vendo a dor do filho, sentiu uma força primitiva tomar conta de seu corpo. A boa filha morreu naquele instante. Quem assumiu foi a mãe leoa. Ela caminhou até a porta da frente e a escancarou. O vento frio da noite entrou na sala. Saia, Beatriz disse. A voz dela era baixa, letal. Mércia tentou rir, descrente. O quê? Você está me expulsando? Beatriz, você não tem onde cair morta. Sem a minha mesada, vocês morrem de fome. Esse homem vai te abandonar de novo e, quando você vier rastejando de volta, saia da minha casa. Beatriz gritou com toda a força de seus pulmões, apontando para a escuridão lá fora. Agora. Mércia recuou, assustada com a fúria da filha. Ela olhou para Rafael, buscando algum apoio, mas encontrou apenas um muro de desprezo. Olhou para Davi, mas o menino se escondeu atrás da perna do pai. Encurralada, humilhada e pega em todas as suas mentiras, a velha senhora tentou a última cartada, a única que ela conhecia. O dinheiro. Tudo bem. Mércia ajeitou a bolsa no ombro, trêmula. Eu vou. Mas saiba de uma coisa, Beatriz. A partir do momento que eu atravessar essa porta, a torneira fechou. Eu corto a mesada, corto o plano de saúde, corto a escola do menino. Você não vai ver mais um centavo meu. Vamos ver quanto tempo esse amorzinho dura quando a barriga roncar. Ela se virou para sair, achando que a ameaça financeira faria Beatriz recuar. Mas Rafael soltou uma risada seca. Ele deu um passo à frente, colocando a mão no ombro de Beatriz para lhe dar apoio, e preparou o golpe final. Pode guardar seus trocados, Mércia, Rafael disse. Você vai precisar de cada centavo deles. Rafael soltou o ombro de Beatriz e deu 2 passos lentos em direção a Dona Mércia, diminuindo a distância entre o seu sucesso e o fracasso moral dela. Ele a olhou de cima, não com raiva, mas com uma pena devastadora. Guarde seu dinheiro, Mércia, Rafael disse a voz calma e absoluta. Você vai precisar dele para pagar um bom asilo, porque, se depender de nós, você vai passar o resto da sua velhice sozinha. Mércia abriu a boca para protestar, mas Rafael a cortou. A pensão que eu vou depositar na conta do meu filho amanhã de manhã é maior do que o que você dá para eles em um ano inteiro. Eles nunca mais vão precisar de você para comprar 1 litro de leite. O seu poder acabou. Dona Mércia olhou em volta. Viu a filha de queixo, erguido, apontando para a rua. Viu o neto agarrado à perna do pai que ele acabara de descobrir. Ela percebeu pela primeira vez na vida que o dinheiro não podia comprar o perdão daquela sala. Derrotada, humilhada e pequena, ela ajeitou a bolsa e saiu sem dizer uma palavra. A porta da frente bateu com um som definitivo. O silêncio que preencheu a casa não foi pesado. Foi como o ar fresco entrando depois de uma tempestade. Rafael se virou imediatamente e se ajoelhou no chão de madeira, ficando na altura de Davi. O menino ainda chorava baixinho, confuso e assustado.
Davi! Rafael chamou, a voz embargada. Olha para mim, filho. O menino levantou os olhos úmidos. Você não morreu? Davi sussurrou, tocando o rosto de Rafael com a ponta dos dedos como se quisesse ter certeza de que ele era real. Não, eu estou vivo. Rafael segurou a mãozinha do filho e a beijou. E eu nunca, jamais, teria deixado você se eu soubesse a verdade. Eu perdi muito tempo, Davi, mas eu prometo, homem a homem, que eu nunca mais vou sair do seu lado. Davi se jogou nos braços do pai. Rafael fechou os olhos e apertou o menino contra o peito, sentindo o cheiro de shampoo de criança, sentindo o corpinho soluçar. Foi o momento mais feliz e mais doloroso da vida dele. Beatriz assistia à cena encostada na parede, as lágrimas escorrendo livremente. Quando Rafael se levantou com Davi no colo, ela tentou desviar o olhar envergonhada. Me perdoa, ela disse, a voz falhando. Eu fui fraca, Rafael. Eu devia ter desconfiado. Eu devia ter lutado mais. Rafael se aproximou e, com o braço livre, puxou Beatriz para perto, formando um abraço triplo. Nós fomos vítimas, Bia. Ela era uma especialista em manipular. Não se culpe pelo crime dela. Ele beijou a testa dela. O que importa é que o jogo dela acabou. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente na casa do lago. Não havia mais neblina. Rafael acordou cedo. Ele caminhou até o gramado da frente, onde a placa de vende-se ainda estava caída na grama. Ele a pegou. Com um esforço muscular, ele quebrou a madeira no joelho, partindo-a ao meio com um estalo seco. Ele jogou os pedaços na caçamba da picape. Aquela casa não estava mais à venda. Aquela casa era um lar novamente. Os dias que se seguiram foram de reconstrução lenta, tijolo por tijolo. Não foi como nos filmes, onde tudo se resolve num passe de mágica. Houve conversas difíceis, houve choro e houve muita terapia. Beatriz começou o tratamento para curar a dependência emocional que a mãe havia incutido nela. Rafael teve que aprender a desacelerar o ritmo frenético de executivo para aprender a brincar de carrinho no tapete da sala. Mas a magia aconteceu nas pequenas coisas. Aconteceu quando Rafael ensinou Davi a pescar no pier. O menino gritou de alegria ao pegar seu primeiro peixinho, olhando para o pai com adoração absoluta ao descobrir que ele sabia consertar tudo e sabia construir prédios gigantes. Aconteceu nas noites em que Rafael e Beatriz ficavam na varanda, bebendo vinho, redescobrindo quem eles eram depois de 8 anos. A paixão não explodiu de volta. Ela reacendeu devagar, como uma brasa que nunca tinha apagado totalmente, agora alimentada pela verdade e pela admiração mútua. 6 meses depois, era um domingo de céu azul radiante. A fumaça da churrasqueira subia pelo ar, levando o cheiro delicioso de carne assada. No gramado, perfeitamente parado, um SUV de luxo brilhava sob o sol, estacionado ao lado de uma bicicleta nova, vermelha e reluzente, com rodinhas de apoio. Rafael estava na grelha, virando a carne, rindo de alguma coisa que Davi estava contando enquanto tentava equilibrar uma bola de futebol no pé. Beatriz saiu da cozinha, trazendo uma travessa de salada. Ela parou na porta e observou os dois. O sorriso no rosto dela era genuíno, leve, livre das sombras do passado. Ela estava radiante, mais bonita do que nunca. Dentro da casa, na mesinha do corredor, o telefone fixo começou a tocar. Era o toque estridente e insistente que eles conheciam bem. A secretária eletrônica disparou após o quarto toque. Beatriz? Beatriz, atenda. Sou eu, sua mãe. Estou ligando há semanas. Estou sozinha aqui, a enfermeira foi embora. Beatriz, eu preciso de dinheiro para o remédio. Beatriz! Lá fora, Rafael ouviu o telefone tocar. Ele olhou para Beatriz. Ela ouviu a voz desesperada e manipuladora da mãe ecoando pela casa. Beatriz olhou para o telefone, depois olhou para Rafael e Davi rindo no sol. Ela sorriu, deu de ombros e fechou a porta de vidro da varanda, abafando o som do telefone até que ele se tornasse apenas um zumbido insignificante. Ela caminhou até o marido e o filho, abraçou os dois e pegou um pedaço de carne que Rafael oferecia. Eles perderam o passado, roubado por mentiras. Mas enquanto o telefone tocava para o vazio dentro da casa,
Eles sabiam de uma coisa com certeza absoluta: o futuro pertencia inteiramente a eles.